Fala, turma, a hora 4h28 da manhã, isso mesmo, 4h28 da manhã, e eu tô aqui para gravar conteúdo para vocês. Vou até falar um pouquinho mais baixo. Tô no hotel, tô em Londres e eu tinha que fazer uma escolha: ou eu dormia quase nada e gravava o conteúdo para vocês no YouTube, ou infelizmente não teria como eu gravar esse conteúdo com os jogos aí da nossa quarta-feira de futebol. Mas resolvi gravar, então já aproveita e dá aquela valorizada. Não deixa de se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu feedback, envia pra galera, mas se inscreve no canal, beleza? Dá essa moral aí, 4h30 da manhã, e eu aqui gravando conteúdo para vocês de forma 100% gratuita, beleza? Hoje eu vou analisar aí com vocês os jogos dessa quarta-feira de futebol. Falando mais uma vez, eu vou ter que falar um pouco mais baixo porque é madrugada, e aí não correr o risco de acabar acordando alguém aqui no hotel falando mais alto, beleza? Então vamos direto às análises dos jogos de hoje. Vai ter um jogo aí bem interessante para trazer para vocês, que é a semifinal da Copa do Rei. Nesse jogo eu vou trazer um palpite 100% gratuito. E a análise do nosso primeiro jogo aí, dos jogos da quarta, é Mainz 05 contra a Union Berlin. De longe, duas das piores equipes aí do campeonato alemão. Uma está na 17ª colocação e a outra na 15ª. O que é que as duas equipes têm em comum? É os piores ataques dessa competição. Os piores ataques é o Mainz 05, o Colônia e o Union Berlin. Então estamos aí entre os três piores ataques da competição. Interessante que o Darmstadt é o último colocado, mas tem muito mais gols do que a equipe do Mainz 05. Por exemplo, tem 8 gols a mais do que a equipe do Mainz 05. Tanto o Mainz 05 quanto o Union Berlin tem uma média de menos de um gol feito por partida. Em cima disso, eu quero trabalhar aqui com vocês menos de 3.5 gols, que está com uma odd de 1.25. Odd interessante para a gente fazer aquela aposta múltipla, beleza? Agora, detalhe para essa camisa aqui, viu? Que camisa fó. Essa aqui do PSG, deixa até um pouquinho mais forte, ó. Do Exército, camisa linda, hein? Braba. Mas beleza, o palpite tá aí na tela, Mainz 05 contra a Union Berlin, menos de 3.5 gols nesse jogo. Vamos à análise do nosso segundo jogo. Temos aí Aston Villa contra a equipe do Chelsea, jogo válido pela FA Cup. Esse é o jogo da volta, já que o primeiro jogo entre as duas equipes foi um 0-0 na casa do Chelsea. Galera, Aston Villa é um time bastante over, marcou gols em 8 das últimas 10 partidas. O Chelsea também marcou gols em 8 das últimas 10 partidas. Mas detalhe para o Chelsea, vem tomando gols de forma constante. Galera, a minha análise para esse jogo aqui, que é o segundo jogo, que é o jogo já vale vaga para a próxima fase, que os times têm que jogar o seu melhor, tem que dar o seu melhor. Se um time tomar um gol, o outro vai ter que se abrir para poder buscar o resultado. Na minha análise, esse jogo aqui é jogo para ambas as equipes marcarem pelo menos o gol. Aston Villa jogando dentro de casa é muito forte e o Chelsea marca muitos gols, mas também toma muitos gols. Então, a minha análise para Aston Villa e Chelsea, jogo válido pela FA Cup, é ambas as equipes marcarem pelo menos um gol, com a odd aí de 1.62 para esse jogo aí da Copa da FA Cup. Vamos à análise agora do nosso terceiro jogo. Temos Atlético de Madrid enfrentando dentro de casa a equipe do Atlético Bilbao, jogo válido aí pela Copa do Rei. É semifinal da Copa do Rei. Detalhe para esse jogo, esse é o jogo da ida. Ainda vai acontecer um jogo da volta na casa do Bilbao. Então, existe aí uma certa tendência em jogos de ida e volta que o jogo da ida seja um pouco mais truncado, um pouco mais estudado, as equipes acabam não se abrindo muito, às vezes está perdendo por 1-0, é melhor segurar aquele resultado e tentar definir dentro de casa. Então tem muito isso dentro dessa forma de competição onde você tem jogo de ida e volta. Atlético de Madrid marcou gols nas últimas 10 partidas e não perdeu nas últimas 6. O Bilbao não perdeu em 9 das últimas 10, marcou gols em 8. Menos de 3.5 gols em 80% dos jogos do Bilbao. Galera, eu vou fazer aqui o nosso palpite dentro do site da Betfair, onde eu já falei para vocês que tem ótimas opções de mercados. Então, olha esse mercado aqui que eu quero trabalhar para esse jogo. Eu acredito que o Atlético de Madrid não deve perder o seu jogo dentro de casa, apesar do Bilbao estar fazendo uma ótima temporada, tá? Mas
acredito que o Madrid não deve perder dentro de casa. E acredito aí num jogo de não muitos gols. Então, por exemplo, o que é que eu quero trabalhar aqui? Dupla chance com menos gols aqui, ó. Casa ou empate e menos de 3,5 gols no jogo. Essa é a minha análise para esse jogo, que é a ida da semifinal entre Atlético de Madrid e Atlético Bilbao. É o clássico dos Atléticos, né? Então, galera, tá ali, ó, odd 1,64. Madrid para não perder a partida e menos de 3,5 gols no jogo. Essa é a minha análise para esse jogo. E o palpite gratuito da nossa quarta-feira de futebol já está na tela aí para vocês. É no jogo entre Atlético de Madrid e Atlético Bilbao, jogo de ida das semifinais da Copa do Rei. O Madrid jogando dentro de casa é uma equipe muito forte, vem de uma vitória em cima do Real Madrid, vitória que eu falo de eliminação, eliminou o Real Madrid nas quartas de finais dessa competição e joga dentro de casa com muita força, apoio da sua torcida. Acredito num jogo de menos gols, de under gols. Então a minha análise foi essa aqui, ó. Atlético de Madrid o empate, menos de 3,5 gols, odd 1,64, coloquei uma unidade, minha unidade é de R$1.000, odd 1,64, retorno de R$1.640. Esse é o palpite gratuito dessa quarta-feira de futebol. Aproveita e comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse jogo. Se você acredita que o Madrid tem alguma chance de ser derrotado dentro de casa para a equipe do Bilbao, ou se você acredita que vai ter mais do que 3,5 gols. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou estar olhando os comentários de todos vocês. Eu ia até encerrar aqui as análises dessa quarta-feira já com esse jogo do Atlético de Madrid contra Bilbao. Quem me acompanha sabe que eu não gosto muito de fazer análise em campeonatos estaduais, mas excepcionalmente essa semana, como a gente não tem tantos jogos disponíveis, é semana aí de Copas na Europa, então eu vou trazer as análises de alguns jogos dos campeonatos estaduais para vocês. Inclusive, amanhã eu vou trazer mais ainda. Galera, vou pegar aqui esse jogo, Santos contra Corinthians. Galera, Corinthians vivendo uma grande crise, tá com a nova diretoria, tá sendo cobrada demais. E aqui, ó, Santos contra Corinthians. Galera, é difícil, né? Mas, ó, Santos marcou gols nas últimas 6 e Corinthians marcou gol em 8 das últimas 10 partidas. Menos de 3,5 gols em 9 das últimas 10. Pelo menos um gol no primeiro tempo em 9. Galera, para esse jogo aqui, eu quero trabalhar menos de 3,5 gols com a odd de 1,22. Pedro, mas a odd é baixa. O que eu posso fazer? Posso pegar aqui, ó, jogo do São Paulo, que joga em casa contra a equipe do Água Santa, acabou de ser campeão da Supercopa do Brasil e acredito numa vitória do tricolor paulista jogando dentro de casa com odd de 1,36. Então já é uma boa possibilidade aqui, ó, você pega a vitória do São Paulo juntamente com menos de 3,5 gols em Santos e Corinthians. Pode ser uma boa opção. Do outro lado aqui, no Carioca, a gente ainda tem um Flamengo e Botafogo. Flamengo com odd de 1,59, não perdeu nas últimas 5, Botafogo marcou gols em 8. Vamos dar uma olhadinha como é que tá os últimos jogos entre essas duas equipes. 2-1 Flamengo, 3-2, 1-0, 1-0, 1-0. Temos aqui 3 jogos com menos de 2,5 gols, menos de 1,5 gols e não ambas. E os últimos 2 jogos com ambas e mais de 2,5 gols. Difícil você cravar um padrão, né? Assim, galera, Flamengo, eu acredito que seja um time aí bem superior à equipe do Botafogo. Na classificação, o Flamengo precisa da vitória, está com 9 pontos. Caso consiga vencer, a equipe do Botafogo ultrapassa inclusive a equipe do Botafogo, podendo assumir até a vice-liderança. Então acredito aí numa vitória do time do Flamengo jogando dentro de casa contra a equipe do Botafogo. Essa aí foram as minhas análises para jogos dos campeonatos estaduais. Foi uma análise aí um pouco mais rápida, mas meio que dando uma geral aí de 3 jogos principais dos estaduais para vocês. Jogos analisados, não tinha muitos jogos disponíveis, analisei ali 3 jogos principais e ainda dei um bônus com o jogo de campeonato regional, de campeonato estadual, beleza? Valeu, galera, brigadão, gratidão pelo seu tempo, pela sua paciência, por você estar aqui assistindo, mas pode ter certeza que eu estou sempre fazendo o melhor por vocês, mesmo gravando aqui de madrugada, mesmo sabendo que eu vou ter que dormir menos para poder gravar esse conteúdo aqui, beleza? Valeu, galera, abração, tamo junto.